Olá pessoal, nesta aula daremos início ao estudo das matrizes. Veremos a sua definição, a forma de denotá-las, os primeiros exemplos e alguns tipos especiais de matrizes, como a matriz identidade, as matrizes transpostas, as matrizes simétricas e as matrizes antissimétricas. Vamos lá? Vamos começar com a definição de matriz. Uma matriz real nada mais é do que um tipo especial de função que associa a cada par de números inteiros, ij, um número real denotado por a e j. Formalmente falando, nós temos o seguinte: uma matriz A de números reais e dimensões m por n é uma função real cujo domínio é o conjunto dos pares ordenados de números inteiros ij, onde i varia de 1 a m e j varia de 1 a n, de forma que m e n são provenientes aqui dessas dimensões da matriz A. Essa função, então, ela associa a cada par ij um número real que nós denotamos aqui por a e j. Nesse caso, nós chamamos cada a e j de elemento a e j da matriz ou entrada a e j da matriz. E nós podemos denotar essa função que associa a cada par de números inteiros um número real dessa forma aqui. A é igual a e j m por n, onde m por n indica as dimensões da minha matriz. Notem, pessoal, quantos elementos nós temos aqui a e j? Exatamente m vezes n. Bom, esta é a definição formal de uma matriz, como uma função real, mas ela não é a representação mais utilizada, como todos nós sabemos. A representação clássica de uma matriz A de dimensões m por n, ela é feita através de uma tabela com m linhas e n colunas, de forma que cada elemento a e j da matriz é representado na linha i e na coluna j. Ou seja, esses índices i e j do elemento a e j, eles indicam a posição em que o elemento ocupará na tabela. É como se eles fossem o endereço do elemento a e j. Então, aqui nós temos uma representação. Então, suponha que A é uma matriz M de dimensões m por n. Então, isso significa que nós teremos m linhas na minha tabela e n colunas, como está representado aqui. Quem é o primeiro elemento? Esse elemento aqui é o elemento que está representado na linha 1 e na coluna 1. Então, ele é o A11. O elemento A12 é representado na linha 1 e na coluna 2. E assim sucessivamente, A13 na linha 1, coluna 3, até chegar no último elemento da linha 1. Qual que é o último elemento da linha 1? Bom, é o elemento que está na coluna N, que é a última coluna aqui da minha tabela, a última coluna da minha matriz. Então, será o elemento A1N e assim sucessivamente, Então, por exemplo, o elemento A23, ele está localizado na linha 2 e na coluna 3. Então, o primeiro índice sempre indica a posição da linha em que esse elemento está localizado e o segundo índice indica a posição da coluna em que esse elemento está localizado, ok? Para denotar essa tabela, nós usamos parênteses, igual está aqui, ou podemos utilizar colchetes também, como nós veremos nos exemplos. Bom, como eu já disse, então, uma matriz de dimensão m por n tem, então, m vezes n elementos, Basta multiplicar o número de elementos que aparecem nas linhas pelo número de elementos que aparecem nas colunas, ok? Bom, nós denotaremos dessa forma aqui, m por n de R, o conjunto formado por todas as matrizes reais com m linhas e n colunas, Então, fixados quaisquer valores, inteiros, positivos e não nulos, então, ou seja, fixando uma determinada dimensão, Então, o conjunto de todas as matrizes reais que tem essa dimensão aqui é denotado dessa forma aqui. Então, nós podemos escrever o quê?
M por N de R é o conjunto de todas as matrizes A e J, M por N, onde A e J é um número real, e o I aqui varia então de 1 a M e o índice J varia de 1 a N, ok? Além disso, né, dadas duas matrizes de mesmas dimensões, então A e B são matrizes aqui, né, no conjunto das matrizes N por M, então nós dizemos que essas duas matrizes são iguais se e somente se as suas respectivas entradas forem iguais, ou seja, se e somente se todo o elemento A e J for igual ao elemento B e J, onde I e J, né, estão fixados, né? Então, as entradas com os mesmos endereços são iguais para matrizes iguais. E claramente, pessoal, se nós tivermos duas matrizes com dimensões distintas, então essas matrizes não podem ser iguais, ok? Então, dimensões distintas implica matrizes distintas. Dimensões iguais, nós temos que duas matrizes de mesma dimensão podem ser iguais ou não. Como eu verifico isso? Bom, tenho que olhar entrada a entrada. As entradas, né, os elementos de mesmo endereço, ou seja, com as mesmas posições nas minhas matrizes, devem ser todos obrigatoriamente iguais. Vamos ver alguns exemplos então. Considere a matriz A dada por. Então, note que aqui A ela tem um único elemento, né? Então, A é uma matriz 1 por 1, ela tem uma linha e uma coluna. Bom, qual que é esse único elemento, né? É o elemento A11, linha 1, coluna 1, que é o número 2, o número real 2. Então, os índices aqui, I e J, né, nessa matriz aqui, eles variam o quê? Eles só podem ser 1, né? Então, I só pode ser 1 e J só pode ser 1. Então, na verdade, eles não variam, né? Eu só tenho uma opção para cada um. Se eu quiser representar o conjunto, né, no qual essa matriz está, então, a matriz A está no conjunto das matrizes reais de dimensão 1 por 1. Então, nós denotamos assim. Vejamos um outro exemplo, não tão simples, então. Considere a matriz B igual a B e J, dada por esta matriz aqui, né? Por esta representação. Então, aqui nós conseguimos identificar os seus principais elementos, né? Então, como se chama esse elemento aqui? Bom, esse elemento está na linha 1, coluna 1. Então, ele é o B11. Então, B1 é igual a 2. E este elemento aqui? Bom, este elemento está na linha 1, coluna 2. Então, ele é o B12. Então, B12 é igual a raiz de 3. Posso ter raiz de 3 aqui? Posso, né? Nós definimos matrizes reais. Então, as entradas da minha matriz podem ser dadas por qualquer número real. Raiz de 3 é um número real, então tudo bem. Além disso, nesse caso aqui, né, nós temos uma linha e duas colunas. Então, o índice I, que representa o índice da linha, ele é sempre igual a 1, porque eu só tenho uma linha. Já o índice J, né, ele varia entre 1 e 2. Então, o J está entre 1 e 2, como nós podemos ver aqui, né? O I é 1 e o J varia entre 1 e 2. Essa matriz B, então, está em M 1 por 2 de R, né? O conjunto das matrizes reais de uma linha e duas colunas, né? Então, M1 por 2 de R. Vejamos mais um exemplo. Então, considere a matriz C igual a C e J, dada por esta matriz aqui. Então, agora, essa matriz tem quantas linhas? Bom, essa matriz tem uma, duas, três linhas, porém, uma única coluna. Bom, este primeiro elemento aqui, linha 1, coluna 1, é então o C11. C11 é igual a 10. Este segundo elemento, ele está na linha 2, então 1, 2, linha 2, coluna 1. Então, é o elemento C21. C21, então, ele é 5. Notem que aqui, né, eu perguntei, quem é o elemento C12? Quem é o C12 aqui? Bom, o C12 teria que estar na primeira linha, segunda coluna.
Bom, primeira linha é aqui, eu tenho uma segunda coluna? Bom, eu não tenho, então o elemento C12 não existe nessa matriz, ok? O 5 aqui é o C21, então a ordem em que os índices aparecem, pessoal, é essencial. O primeiro índice sempre indica a linha e o segundo a coluna. Então, esse terceiro elemento que aparece aqui é quem? Bom, eu estou na terceira linha, coluna 1, então ele é o C31. Então, C31 é igual a menos 3. E os índices, né, I e J, nesse caso, variam de quanto a quanto? Como eu tenho 3 linhas, então o primeiro índice varia de 1 a 3. E o segundo índice? O segundo índice é o índice da coluna, eu só tenho uma coluna, né? Então, J só pode ser 1. I varia de 1 a 3 e J só pode ser 1. A matriz C, então, está no conjunto de todas as matrizes reais de 3 linhas e uma coluna, M3 por 1 de R. Próximo exemplo, e essa matriz D? Bom, essa matriz D ela tem 2 linhas e 2 colunas, é uma matriz 2 por 2, então ela está no conjunto M2 por 2 de R, matrizes de 2 linhas e 2 colunas, né? Dimensões 2 por 2. Então, o índice das linhas I varia de 1 a 2 e o índice das colunas J também varia, nesse caso, de 1 a 2. E aqui E é uma matriz 3 por 3. Eu tenho 3 linhas, uma linha, 2 linhas, 3 linhas e 3 colunas. Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Então, E está em M3 por 3 de R. Os índices I e J, ambos, então, variam de 1 a 3, certo? Tenho 3 linhas e 3 colunas, então o índice das linhas varia de 1 a 3 e o índice das colunas também. Por fim, F é uma matriz com 3 linhas e 4 colunas. Então, F está em M 3 por 4, 3 linhas e 4 colunas. Sempre primeiro linha, depois coluna. Então, o índice das linhas I varia de quanto a quanto? Varia de 1 a 3. E o índice das colunas J varia de 1 a 4, como está escrito aqui. Ok, vejamos agora alguns tipos especiais de matrizes. O primeiro tipo é a matriz coluna. Então, nós chamamos de matriz coluna a uma matriz que é formada por uma única coluna. Não importa o número de linhas que ela tenha. Se ela tiver apenas uma coluna, então essa matriz será uma matriz coluna. Por exemplo, as matrizes A e C são matrizes coluna, né? Então, a matriz A é uma matriz 1 por 1, ela tem uma coluna só, então a gente chama ela de matriz coluna. E a matriz C, ela tem 3 linhas, então tá vendo, o número de linhas é diferente, porém ela também só tem uma coluna. Então, C também é uma matriz coluna. O segundo tipo de matriz especial que nós veremos é a matriz linha, que segue o mesmo raciocínio do caso anterior. Então, uma matriz linha é uma matriz que é formada por uma única linha, independentemente do número de colunas que ela tenha. Então, por exemplo, as matrizes A e B são matrizes linha. Então, a matriz A, que nós também vimos no exemplo anterior, ela também pode ser pensada como uma matriz linha muito simples, né? Mas também é uma matriz linha de acordo com a definição, porque ela só tem uma linha. A matriz B é uma matriz que tem 2 colunas e uma linha, então não importa o número de colunas. Como ela tem uma linha apenas, então B também é uma matriz linha, ok? E nós chamamos de matriz nula uma matriz que tem todas as entradas nulas, ou seja, todos os seus elementos são iguais a zero. Então, dada uma matriz A, né, aqui eu considerei de dimensões M por N, então nós dizemos que essa matriz A igual a e J é uma matriz nula, C e somente C, A e J é igual a zero, para todo I variando de 1 a N, que é a dimensão das linhas, e para todo J variando de
1AN, que é a dimensão relativa às colunas, ok? Então, novamente, uma matriz nula nada mais é uma matriz cujas entradas são todas iguais a zero, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Então, aqui eu tenho uma matriz linha, né? A matriz de dimensões 1 por 3, nula, né? Todas as suas entradas são zero. Aqui nós temos uma matriz de dimensões 3 por 2, então eu tenho 3 linhas e 2 colunas, todas as suas entradas nulas, então esta também é uma matriz nula. Aqui nós temos uma matriz 2 por 2 com todas as entradas nulas, ok? 2 linhas e 2 colunas. Notem aqui, pessoal, que nós estamos, por exemplo, denotando a primeira e a terceira matriz usando colchetes e a segunda matriz usando parênteses, certo? Então, ambas as notações estão corretas. E o que é uma matriz oposta? Então, para falar de matriz oposta, nós precisamos de uma matriz inicial para poder compará-la. Então, consideremos a matriz A e J de dimensões M por N com entradas reais. Então, nós chamamos de matriz oposta à matriz a matriz B com entradas B e J, também de dimensão M por N, ou seja, com as mesmas dimensões de A, na qual cada B e J corresponde a menos A e J, para todo I variando de 1 a M e todo J variando de 1 a N. Ou seja, a matriz oposta à matriz A é aquela matriz cujas entradas correspondem às entradas da matriz A, só que com o sinal trocado, ou seja, multiplicadas por menos 1. Dessa forma, nós denotamos a matriz B como sendo menos A. Então, a oposta da matriz A será denotada por menos A. Vejamos alguns exemplos. Se a matriz A for a matriz de 2 linhas e 3 colunas, dada dessa forma aqui, como será a sua oposta, pessoal? Bom, a oposta de A menos A, ela é dada trocando-se os sinais, né, de todas as entradas. Então, nós temos que menos A é o elemento A11 ficará como menos 1. O elemento A12 continua sendo zero, porque 0 multiplicado por menos 1 continua sendo zero. O elemento menos 2, né, eu troco o sinal, então passa a ser 2. O elemento 0 continua sendo 0, o meio passa a ser menos meio e o raiz de 3 multiplicado por menos 1, então passa a ser menos raiz de 3. Então, notem, a oposta de A tem exatamente as mesmas dimensões e cada entrada corresponde, né, à sua entrada de mesmo endereço em A, só que com sinal trocado. Outro exemplo, se C for a matriz menos 1, menos 4, menos 2, menos 3, né? Uma matriz com 2 linhas e 2 colunas. Qual que é a oposta de C? Então, nós denotamos a oposta de C por menos C e fazemos o quê? Multiplicamos cada elemento dessa matriz por menos 1, ou seja, trocamos o sinal dos seus elementos. Então, a matriz menos C corresponde à matriz 1, 4, 2 e 3, ok? O que é, então, uma matriz quadrada? Então, nós chamamos de matriz quadrada a uma matriz que tenha o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, né? Ou seja, é uma matriz, né, de dimensões M por N, onde M é igual a N. Então, nesse caso, nós dizemos, né, quando nós temos uma matriz quadrada, nós dizemos, né, que esse número de linhas, ou equivalentemente, esse número de colunas da matriz, é a ordem da matriz. Então, nós não precisamos falar, por exemplo, que essa matriz é N por N ou M por N, né, 2 por 2, 3 por 3. Podemos falar assim, mas podemos falar também, existe essa nomenclatura, que essa matriz tem ordem N, né, ordem 2, ordem 3. Como aqui nós temos nos exemplos, né? Então, a matriz A é uma matriz que tem uma linha e uma coluna. Então, o número de linhas é igual ao número de colunas, que é igual a 1. Então, a matriz A é uma matriz quadrada de ordem 1. Matriz quadrada, né, pessoal? Porque ao representar essa matriz em uma tabela, né,
ela tem exatamente um formato quadrado, né, devido ao mesmo número de linhas e colunas. Segundo exemplo, a matriz B tem 3 linhas e 3 colunas. Então, a matriz B é uma matriz quadrada de ordem 3. A matriz C, por sua vez, tem 2 linhas e 2 colunas. Então, C é uma matriz quadrada de ordem 2. Bom, quando nós temos uma matriz quadrada, então nós podemos definir a diagonal principal dessa matriz. Então, a diagonal principal de uma matriz A igual a A e J, né, de ordem N, ela é dada por todos os elementos A e J nos quais I é igual a J, ou seja, a diagonal principal corresponde aos elementos dessa matriz cuja posição em relação à linha é igual à posição em relação à coluna. Ou seja, aqui nós temos o A11. Notem, A11 está na linha 1, coluna 1. Então, a sua posição relativa à linha é igual à sua posição relativa à coluna. Então, A11 é um elemento da diagonal principal. E o A12? Notem, A12 está na linha 1, porém na coluna 2. Então, a sua posição em relação à linha é diferente da sua posição em relação à coluna. Então, A12 não está na diagonal principal. E A22? Bom, A22 está na linha 2, coluna 2. Então, como o I é igual a J, as posições em relação à linha e à coluna são as mesmas, né? Então, A22 está na diagonal principal. E assim sucessivamente. Se nós pensarmos, né, nessa tabela, né, quadrada que representa a matriz, então, de fato, os elementos da diagonal principal percorrem a diagonal desse quadrado, que é a tabela, ok? Vejamos alguns exemplos. Então, se A é a matriz de ordem 1, então a matriz quadrada de ordem 1, dado aqui unicamente pelo elemento 2. Então, esse elemento é o elemento A1, então ele é um elemento da diagonal principal. A matriz B é uma matriz quadrada de ordem 2. Então, qual que é a diagonal principal dessa matriz? Bom, são os elementos B11 e B22, ou seja, o menos 1 e o menos 3, os elementos nos quais I é igual a J. A posição da linha é igual à posição da coluna, a posição da linha é igual à posição da coluna. E na matriz C? Então, aqui nós temos em azul, né, os elementos da diagonal principal. A matriz C é uma matriz quadrada de ordem 3. Então, este elemento aqui é o elemento que se encontra na linha 1, coluna 1. Este elemento é o elemento que se encontra na linha 2, coluna 2. E esse aqui, linha 3, coluna 3. Então, I é igual a J aqui, I é igual a J igual a 1. Aqui nós temos I igual a J igual a 2. E aqui, I igual a J igual a 3. Não temos mais nenhum elemento além desses na diagonal principal de C. E por fim, aqui D é uma matriz quadrada de ordem 4 e aqui estão os elementos da sua diagonal principal, né? Aqui nós temos I igual a J igual a 1, I igual a J igual a 2, I igual a J igual a 3 e I igual a J igual a 4, né? Porque nós temos linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3, linha 4, coluna 4, ok? Então, estas são as diagonais principais dessas matrizes. Bom, nós chamamos de matriz identidade de ordem N a uma matriz quadrada, aqui denotada, né, por A igual a A e J, na qual todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os demais elementos são iguais a 0. Então, formalmente falando, nós temos o quê? Que A e J é igual a 1 se I for igual a J, ou seja, se a posição da linha for igual à posição da coluna do elemento A e J, e A e J é igual a 0 se I for diferente de J, ou seja, se a posição relativa à linha de A e J for diferente da sua posição relativa às colunas da matriz A.
Então, nós denotamos, né, a matriz identidade de ordem N como IN. Então, pessoal, uma matriz identidade é sempre uma matriz quadrada. Os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Então, I1 é a matriz identidade de ordem 1, né? O elemento da diagonal principal é o único elemento, né? Igual a 1, não temos demais elementos nesse caso. A matriz identidade de ordem 2, então nós temos aqui diagonal principal igual a 1, os demais elementos iguais a 0. Matriz identidade de ordem 3, matriz identidade de ordem 4, né? Então, a mesma coisa, diagonal principal tem elementos apenas valendo 1 e todos os demais elementos, todos eles, ok? Devem ser nulos. Vamos definir agora a transposta de uma matriz. Bom, dada uma matriz A igual a AIJ com M linhas e N colunas, então nós chamamos de transposta da matriz A, ou equivalentemente matriz transposta de A, a matriz B igual a BIJ de dimensões N por N, na qual BIJ é igual a AJI, para todo I variando de 1 a N e todo J variando de 1 a N. Nossa, Camila, que complicado, o que isso significa? Bom, significa que a transposta da matriz A nada mais é do que a matriz obtida invertendo-se as linhas e as colunas da matriz A. Então, cada linha da matriz A se torna uma coluna da matriz B, obedecendo a ordem em que elas aparecem, e ao fazer essa mudança, né, analogamente, cada coluna da matriz A passa a corresponder a uma linha da matriz B. Então, é o que está escrito aqui. Então, ou seja, B é a matriz cujas linhas correspondem às colunas de A, ou equivalentemente, cujas colunas correspondem às linhas de A. E aí nós denotamos então essa matriz B, né, que satisfaz essas propriedades, por A com um T aí em cima, né, para representar então a transposta da matriz A. Por exemplo, se A for essa matriz aqui, 2 por 3, dada por 1, 3, 5, 4, 2, 7, ou analogamente, né, se eu quiser ler por colunas, 1, 4, 3, 2, 5, 7. Como nós fazemos para calcular a transposta dessa matriz? Bom, se A tem dimensões 2 por 3, então a transposta terá dimensões 3 por 2. Olha aqui na definição, nós devemos inverter, certo? Então, a transposta de A é uma matriz 3 por 2, e aí para encontrá-la nós podemos pegar cada coluna da matriz A e distribuir nas linhas dessa nova matriz. Então, primeira coluna 1, 4 passa a ser a primeira linha da nova matriz. A coluna 3, 2 passa a ser a segunda linha da nova matriz e a coluna 5, 7 passa a ser a terceira linha da nova matriz. Então, notem, eu tinha uma matriz com 2 linhas e 3 colunas, passei a ter uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. O que era a primeira coluna se tornou a primeira linha. O que era a segunda coluna se tornou a segunda linha. O que era a terceira coluna se tornou a terceira linha. Então, a ordem em que essas colunas aparecem deve ser respeitadas aqui ao passando elas, né, para as linhas da matriz transposta. E se eu tivesse feito ao contrário? Se ao invés de olhar coluna por coluna, eu tivesse olhado linha por linha? Bom, eu obteria exatamente o mesmo resultado. Veja, a primeira linha de A, 1, 3, 5, passou a ser a primeira coluna da transposta, 1, 3, 5. A segunda linha de A, 4, 2, 7, passou a ser a segunda coluna da matriz transposta, ok? Então, a transposta nada mais é do que a inversão aqui das linhas com as colunas da minha matriz. Vamos olhar agora do ponto de vista dos elementos A e J. Então, a definição diz o seguinte, que
a matriz B é a transposta da matriz A se cada elemento B e J corresponde ao elemento AJI de A. Vamos ver aqui então. De acordo com os nossos cálculos, essa é a matriz transposta de A. Quem é o B11 nesse caso? Bom, o elemento que está na linha 1 e coluna 1 aqui é igual a 1. Notem, I é igual a 1, J é igual a 1. Então, B11 é igual a 1 e esse valor corresponde ao A11. Então, essa relação aqui está satisfeita quando I e J são iguais a 1. E quando I é igual a 1 e J é igual a 2, então nós temos linha 1, coluna 2. Então, o elemento B12 é 4. De acordo com a definição, B12 deve ser igual ao A21. Então, notem, B12 é 4, que corresponde a esse elemento aqui, mas esse elemento aqui é o A, linha 2, coluna 1, ou seja, o A21. Então, de fato, B12 corresponde a A21. Então, nós temos que essa relação também é satisfeita quando I é igual a 1 e J é igual a 2. E nós podemos continuar fazendo essa análise para cada um dos elementos da matriz. E nós veremos que sim, considerando B e J os elementos da transposta, nós temos que cada elemento B e J corresponde ao elemento AJI da matriz inicial, ok? Vejamos mais alguns exemplos. Então, se B é a matriz de ordem 3, dada dessa forma aqui, então B transposta é o quê? Vamos considerar aqui, vamos transformar então as colunas de B nas linhas da transposta, né? Então, a primeira coluna, 1, 1, 2, passa a ser a primeira linha. A segunda coluna, 3, 1, 0, passa a ser a segunda linha. E a terceira coluna, 0, 1, 1, passa a ser a terceira linha, né? Então, se B é dada dessa forma aqui, essa é B transposta. Se C for a matriz 1 por 3, dada por 5, 3, 1, então a sua transposta terá dimensões 3 por 1. Esta linha aqui se tornará uma coluna, então C transposta é essa matriz aqui. Se D for uma matriz 2 por 2, então a sua transposta também será uma matriz 2 por 2. Se nós pegarmos então a primeira coluna, ela passa a ser a primeira linha da transposta e a segunda coluna passa a ser a segunda linha, sempre obedecendo a ordem dos elementos, ok, pessoal? Então, se D tem primeira coluna dada por 1, 0, então 1, 0 nessa ordem passa a ser a primeira linha. 0, 1 é a segunda coluna, então 0, 1 nessa ordem passa a ser a segunda linha, ok? A próxima definição é a definição de matriz simétrica. Nós dizemos que uma matriz quadrada, e obrigatoriamente quadrada, é simétrica se essa matriz é igual à sua transposta. Ou, em termos dos elementos A e J, nós temos o seguinte: uma matriz quadrada A igual a e J de ordem N é simétrica se A e J for igual a AJI para todo I e todo J, que nesse caso variam de 1 a N, ok? Vejamos um exemplo. Dada a matriz A de ordem 2, então quadrada de ordem 2, dada por 1, 0, 0, 1, ou seja, a matriz identidade de ordem 2. Será que essa matriz é simétrica? Bom, nós podemos ou utilizar essa relação, verificar se os elementos A e J correspondem aos elementos AJI, ou podemos calcular a transposta da matriz A e compará-las. É isso que nós vamos fazer, vamos calcular a transposta. Bom, a transposta da matriz A também será uma matriz de ordem 2, cuja primeira coluna de A, 1, 0, passa a ser a primeira linha, 1, 0. A segunda coluna, 0, 1, passa a ser a segunda linha, 0, 1. Mas notem, pessoal, a matriz transposta também é a identidade de ordem 2. Então, ao calcular a transposta, a minha matriz não mudou. Isso é,
Como A transposta é igual a A, então nós podemos sim afirmar que A é uma matriz simétrica, de acordo com a definição. Vejamos aqui, quem é o elemento A11, quando I é igual a 1 e J é igual a 1? Bom, A11 deve ser igual ao A11 também, então é lógico que o A11 é igual ao A11, né? 1 é igual a 1, então a primeira relação está satisfeita. Nós precisamos também que o A12 seja igual ao A21. Notem, pessoal, o A12, linha 1, coluna 2, é 0. O A21, linha 2, coluna 1, também é 0. Então, o A12 é igual ao A21. Então, a segunda condição é satisfeita. Em seguida, nós precisamos o quê? Que o A21 seja igual ao A12, mas nós acabamos de verificar isso. E depois que o A22 seja igual ao A22, né? Quando eu tenho índices iguais, quando eu inverto aqui, eu continuo com o mesmo elemento. Então, é lógico que A22 é igual a A22. Nesse caso aqui, A22 vale 1. Então, todas as condições são válidas também quando eu olho aqui para os elementos A e J, ok? E a matriz B, ela é simétrica? Bom, vamos calcular a transposta. Bom, B transposta será uma matriz também quadrada de ordem 3, cuja primeira linha será dada por 1, 3, 11, a primeira coluna de B. A segunda linha da transposta será dada por 3, menos 2, 0, e a terceira linha da transposta será dada por 11, 0, 2. 11, 0, 2. E agora, nós temos a mesma matriz? Vamos comparar. Lembrem-se da definição de igualdade de matrizes, né? Duas matrizes são iguais, se e somente se os elementos correspondentes, né? Os elementos que ocupam as mesmas posições, são iguais. Então, nós temos o A11 de B, eu vou chamar de B11, vai? O B11 de B corresponde ao B11 da transposta. O elemento 1, 2 de B corresponde ao elemento 1, 2 da transposta, são os mesmos. O elemento 1, 3 de B é igual ao elemento 1, 3 da transposta. E eu posso continuar fazendo essa comparação, posição a posição, e nós verificaremos que sim, de fato, B é igual a B transposta, e, portanto, a matriz B é uma matriz simétrica. A matriz C é simétrica? Bom, a sua transposta será uma matriz 2 por 2, cuja primeira linha será dada por 1, 2 e a segunda linha será dada por 1, 2. Então, ao calcular a transposta, nós obtemos essa matriz aqui. Essas matrizes são iguais? Bom, o elemento 1, 1 de C é igual ao elemento 1, 1 da transposta de C. O elemento 2, 2 de C é igual ao elemento 2, 2 da transposta de C. Mas olha só, o elemento 1, 2 de C é diferente do elemento 1, 2 da transposta. Então, como C é diferente da sua transposta, então nós podemos afirmar que C não é simétrica. E a matriz D? É uma matriz simétrica? Note, pessoal, D não é uma matriz quadrada. D tem 2 linhas e 3 colunas. O seu número de linhas é diferente do seu número de colunas. Se D não é quadrada, então com certeza D não é simétrica. Se calcularmos a transposta da matriz D, nós veremos que D transposta terá 3 linhas e 2 colunas. Então, são matrizes de dimensões distintas. Duas matrizes de dimensões distintas, com certeza, são diferentes. Então, neste caso, D não é uma matriz simétrica, porque ela não é uma matriz quadrada. Vejamos agora a definição de matriz antissimétrica. Nós dizemos que uma matriz A quadrada é antissimétrica se A for igual a menos a transposta, ou seja, se A for igual à oposta
de sua matriz transposta. Em termos dos elementos A e J, nós temos que uma matriz A igual a A e J de ordem N é antissimétrica se e somente se cada elemento A e J de A for igual a menos os elementos AJI de A, com I e J variando aqui entre 1 e N de acordo com as dimensões da matriz dada. Por exemplo, a matriz A de ordem 2 apresentada aqui é antissimétrica? Bom, ao calcularmos a sua transposta e em seguida trocarmos os sinais de todos os seus elementos, ou seja, ao calcularmos menos a transposta, veremos que essa matriz é igual a A. Dessa forma, podemos sim afirmar que A é antissimétrica, uma vez que A é igual a menos a transposta. E a matriz B é antissimétrica? Ao calcularmos a sua transposta, obtemos exatamente a mesma matriz. Isso significa que ao trocarmos os sinais de todos esses elementos, todos os elementos nulos continuam nulos, porém o primeiro elemento, que é 1 na transposta de B, passa a ser menos 1 em menos B transposta. Só que aqui eu terei menos 1 e aqui eu terei 1, ou seja, B não é igual a menos B transposta, portanto, B não é antissimétrica. Outra forma de verificar que B não é antissimétrica é olhando exatamente para esse elemento aqui. Esse elemento é o B11. De acordo com a definição de matriz antissimétrica, B11 deve ser igual a menos B11. Mas menos B1 é menos 1, que é diferente de B11, que é igual a 1. Então, B1 é diferente de menos B11. Eu estou usando aqui essa definição, A matriz B igual a B e J é antissimétrica se B e J é igual a menos BJI para todo I e todo J, inclusive quando I é igual a J. Então, no nosso exemplo, I é igual a J é igual a 1. Então, eu tenho B11 e aqui o menos B11. Então, eu preciso que B11 seja igual a menos B11, o que não acontece. Então, também podemos dizer assim que B não é antissimétrica. Notem, pessoal, que esse exemplo ele nos diz o seguinte: se uma matriz A igual a A e J de ordem N é antissimétrica, então todos os elementos da sua diagonal principal serão nulos. Por quê? Bom, de acordo com a definição, por meio dos A e J, nós temos que se A igual a e J é antissimétrica, então A e J é igual a menos AJI para todo I e todo J, variando de 1 a N. Isso significa que quando eu tenho I igual a J, então no lugar do J aqui eu vou substituir o I. Então, em particular, nós temos que AI é igual a menos AI para todo I de 1 a N. Só que passando, então, esse menos AI para esse lado da equação, nós temos que 2 AI é igual a 0, ou seja, AI é igual a 0 para todo I variando de 1 a N. Só que os elementos da forma AI com I variando de 1 a N, que é a ordem da minha matriz, corresponde a todos os elementos da diagonal principal. Ou seja, resumindo novamente, em uma matriz antissimétrica, todos os elementos da diagonal principal devem ser nulos. Então, se você está estudando se uma matriz quadrada é antissimétrica ou não, se você verificar que algum elemento da diagonal principal não é zero, você já pode falar que a matriz não é antissimétrica. É o que acontece aqui com a matriz B, ok? Bom, por fim, vamos definir o conceito de matriz triangular e matriz diagonal. Bom, nós dizemos que uma matriz é triangular superior se essa matriz for quadrada e se todos os elementos abaixo da diagonal principal forem nulos, ou seja, todos os elementos A e J
com I maior que J devem ser nulos. Então, neste caso, nós dizemos que a matriz é triangular superior. Nossa, professora, que estranho, né? A matriz é triangular superior se os elementos abaixo da diagonal são nulos? É isso mesmo. Isso significa, né, que toda a informação não nula da sua matriz está armazenada da diagonal para cima, por isso superior, ok? Analogamente, uma matriz triangular inferior é uma matriz quadrada, então notem que ambas devem ser quadradas. Então, é uma matriz quadrada na qual todos os elementos acima da diagonal principal são nulos, ou seja, todos os A e J com I menor que J devem ser iguais a zero. Então, note, uma matriz é triangular inferior se toda a sua informação não nula está armazenada da diagonal para baixo. Por isso que todos os elementos acima da diagonal principal devem ser nulos, ok? Nós já vamos ver exemplos. Por fim, nós dizemos que uma matriz é diagonal se todos os elementos que não estão na diagonal principal são nulos. Os elementos da diagonal principal podem ser nulos ou não, mas para ela ser diagonal, eu preciso que todos os elementos que não estão na diagonal principal sejam obrigatoriamente nulos, ou seja, eu preciso que os elementos A e J, com I diferente de J, sejam iguais a zero. Uma outra forma, então, de dizer que uma matriz é diagonal é dizer que essa matriz é triangular superior e inferior ao mesmo tempo. Note, se ela é triangular superior, então todos os elementos abaixo da diagonal principal devem ser nulos. Se ela é triangular inferior, então todos os elementos acima da diagonal principal devem ser nulos. Ou seja, todos os elementos que não estão na diagonal principal devem ser nulos, ok? Notem que essas três definições são válidas para matrizes quadradas, ok? Por exemplo, a matriz A, de ordem 3, dada aqui, é uma matriz triangular superior. Note, todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal são nulos. Então, toda a informação não nula da matriz está armazenada da diagonal para cima. A matriz B, de ordem 4, é uma matriz triangular inferior. Por quê? Todos os elementos acima da diagonal principal são nulos, ou seja, toda a informação não nula da matriz está armazenada da diagonal para baixo. E por fim, a matriz C é uma matriz diagonal, porque todos os elementos que estão fora da diagonal principal são nulos. Então, toda a informação não nula dessa matriz está armazenada na diagonal principal. Em particular, essa matriz é uma matriz triangular superior e inferior ao mesmo tempo, ok? Notem que nos três exemplos nós temos matrizes quadradas, certo? Com isso, nós encerramos a nossa aula. Muito obrigada e até a próxima!